Olá pessoal, sou o professor Maurílio. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. A nossa videoaula hoje vai ser sobre potenciação. A gente vai dar início a algumas aulas, algumas videoaulas sobre matemática básica. Iniciaremos com potenciação, que é um assunto muito relevante que sempre no decorrer da vida acadêmica de vocês vão precisar delas, sobretudo na área de matemática, né? Especialmente na área de matemática. Então, para iniciarmos o nosso assunto, para introduzirmos o nosso assunto, suponhamos que uma criança resolveu poupar. Então, comprou um cofrinho e começou poupando. No primeiro dia ela colocou no cofrinho R$ 1. No segundo dia ela já colocou 2, veja que ela dobrou. No terceiro dia ela já colocou 4. No quarto dia ela colocou 8. E no quinto dia 16. Perceba que a cada dia, a partir do segundo, a cada dia ela dobrou a quantidade de moedas. Então perceba que a partir do segundo, aqui existe aqui uma sequência, que a partir do segundo você multiplicando o termo anterior por 2, você vai ter o termo seguinte. Por exemplo, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E também perceba que dá para fazer também dá para a gente colocar esses valores numa forma de potência de base 2. Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1, por definição, a gente vai ver. 2 elevado a 1 é a própria base, ou seja, 2. 2 elevado a 2 é 4, porque 2 vezes 2 é 4. 2 elevado a 3 ao cubo é 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E 2 elevado a 4 é 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Perceba que se ela continuar fazendo, colocando no cofre, o sexto dia, como ela vem dobrando a cada dia, vai ser 32. Já no sétimo dia, vai ser 64. Então, veja, no sétimo dia será 2 elevado a 6, ou a sexta potência, ou seja, vai dar R$ 64. Se ela continuar poupando nessa mesma sequência, no sétimo dia ela vai ter R$ 64. Então vejamos aqui algumas definições, algumas propriedades, mas vejamos como identificar cada item da potência, né? Por exemplo, o 2, a gente vai chamar ela de base. O 6, que é o expoente, a gente vai chamar, é o expoente, como eu já falei. O produto aqui é a potência, né, que é a mesma coisa de 2 elevado a 6. Então, para a gente entender melhor, vejamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, algumas definições. Vejamos algumas definições. Como eu já falei, 2 elevado a 0 é 1. Por quê? Porque, por definição, qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1. Por exemplo, π elevado a 0 vai ser 1. 500 elevado a 0 vai ser 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1, por definição. E essa outra definição, 2 elevado a 1 vai ser a própria base. Então, generalizando aqui, ficaria assim: A elevado a 1 é igual a A. Exemplo. Por exemplo, 5 elevado a 1 vai ser 5. 1000 elevado a 1 vai ser 1000. Ou seja, qualquer número elevado a 1 vai ser o próprio número. Então, vejamos outros exemplos aqui das potências. Por exemplo, o 2 ao quadrado. Generalizando aqui, ficaria assim. Vamos colocar logo de forma genérica.
A elevado a n é igual a A vezes A vezes A, ou seja, a potência vai ser a potência vai ser a base multiplicado por ela mesma a quantidade de vezes que representa o expoente. Ou seja, A vezes A vezes A, quantidade de vezes que representa o expoente, ou seja, N fatores. N fatores. Então vejamos mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 ao quadrado, eu vou repetir a base quantas vezes representa o expoente. Então vai ficar 2 vezes 2, né? O expoente representa 2 vezes, então 2 vezes 2 igual a 4. 2 à terceira. 2 à terceira vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 à terceira vai ser multiplicada a base por ela mesma 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 à quarta. 2 à quarta vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, multiplicando a base por ela mesma 4 vezes, como representa o expoente, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o sétimo número, passar aqui para o sétimo número, no sexto número ficaria o seguinte: 2 elevado a 6 vai ser o 2 multiplicado 2, 2, 2, 2, 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Ou seja, nós temos aqui a potência 64, que é a mesma coisa de 2 à sexta. E aqui nós temos o 2, que é a base, como a gente já viu. O 2 é a base e o 6 é o expoente. Vejamos mais algumas propriedades e definições da potenciação. Pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre potência, vejamos agora potência com expoente inteiro negativo. E para introduzirmos o nosso assunto, vejamos um exemplo de uma matriosca, que são as bonecas feitas de forma artesanal da Rússia. Por exemplo, digamos que foi produzido uma boneca de 2 centímetros. Então, a segunda boneca foi dividido pela metade, então ficou 1 centímetro. 1 centímetro foi dividido pela metade, ficou 1/2. 1/2 dividido pela metade ficou 1/4, e 1/4 dividido pela metade 1/8. Ou seja, perceba que aqui existe um padrão. 2 dividido por 2 dá 1, 1 dividido por 2, 1/2, 1/2 dividido por 2, 1/4, e 1/4 dividido por 2, 1/8. Então, percebam que esse padrão é colocar em forma de potência de base 2. Por exemplo, a altura 2 eu posso escrever 2 elevado a 1, que por definição, quando a base é elevada a 1, permanece a mesma base. 2 elevado a 1, podemos escrever 2 elevado a 0, porque qualquer número elevado a 0 é 1. 1/2 podemos escrever 2 elevado a menos 1. 1/4 podemos escrever 2 elevado a menos 2. 1/8 2 elevado a menos 3. Perceba que cada potência, cada número é subtraído 1 do expoente. Então, 1 menos 1 é 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, perceba que aqui deu para escrever de forma de potência de base 2 também. Então veja, 2 elevado a menos 1, 1/2,
2 elevado a menos 2, 1/4. 2 elevado a menos 3, 1/8. Generalizando, menos n vai ser 1 sobre a elevado a n. Veja, a elevado a menos n vai ser igual a 1 sobre a elevado a n. Perceba que toda vez que o expoente for negativo, você vai colocar 1 no numerador e vai dividir a potência, colocando no denominador, alterando só o sinal, colocando o sinal positivo. Vejamos esse exemplo aqui. 3 elevado a menos 1. Eu sei, como eu já falei, o expoente é negativo, então vamos colocar o 1 no numerador, repete a potência, só trocando o sinal do expoente. Então vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1 positivo. Vejamos esse outro exemplo. Expoente negativo já sabe. Coloca 1 no numerador e divide por a mesma potência alterando o sinal. Então vai ficar aqui 5 ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado, vai ser 5 vezes 5, como a gente já viu. Então vai ficar 1 sobre 25. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Vejamos mais algumas propriedades das potências. Pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre potenciação, vejamos algumas propriedades. Propriedade das potências. Potência de mesma base e expoente diferente. Repete a base e soma-se os expoentes. Por exemplo, a elevado a n vezes a elevado a n, repete a base a e fica a n mais n. Por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Repete a base, que é o 2, e soma os expoentes. Então vai ficar 2 mais 3, 5. Quociente de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, 3 elevado a 3 vezes 3 dividido por 3 ao quadrado. Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 3, repete a base, 3 menos 2, 1. O 1 não é obrigado a colocar. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, 2 ao quadrado elevado também ao quadrado. Repete a base e multiplica os expoentes. Fica 2, 2 vezes 2, 4. Produto de potência de mesma base. Vai ficar, multiplica a base, base diferente e mesmo expoente. Repete, multiplica a base e permanece o mesmo expoente. Por exemplo, 2 vezes 3 elevado a 2. Multiplica a base, 2 vezes 3, 6, e repete o expoente. Divisão de potência, divisão de potência com base diferente e mesmo expoente. Você divide a base e permanece o expoente. Por exemplo, 4 dividido por 2 elevado a 2. Então vai ficar 4 por 2 dá 2 elevado a 2. Ou poderia ficar 4 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Voltaremos com novas videoaulas.